pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao MaunaCast. A gente está dando uma continuação aqui na nossa série, conversando com os nossos climbers, que é o nome carinhoso que a gente dá para quem está participando do programa. A ideia é entender um pouco mais quem eles são, as vontades que eles têm, os tipos de negócio que eles querem montar. Falar um pouco dos receios, né? Empreender, infelizmente, ainda não é um caminho tão natural para muita gente. E até mesmo para quem participa do programa, os receios ainda existem. Então, acho que a ideia não é esconder eles, é bater um papo e a gente conseguir endereçar da melhor forma. Eu tô aqui com um cara nota 1000, que é o Lucas. A gente já se conhece há praticamente 2 anos, né? O Lucas já fez um curso que eu montei e agora está voltando para um programa que não é só um curso, né? Agora, de fato, é um programa que tem esse objetivo, né, de fazer as empresas nascerem. Queria te agradecer por topar, bater esse papo aqui. Te parabenizar também pela decisão de fazer parte da Mauna aqui, de investir no teu sonho de empreender. E tendo dito isso, cara, queria que você contasse um pouco pro pessoal quem é o Lucas, onde você mora, o que você curte fazer e um pouco das suas vontades e interesses aí nos próximos anos. Claro. Bom, me chamo Lucas, tenho 24 anos, sou aqui de São Paulo, eu sou formado em administração de empresas. Hoje eu trabalho numa agência de terceirização de mão de obra de promotores de venda. É algo bem, assim, pouco conhecido, por assim dizer, mas é uma empresa familiar. Legal. Tô feliz lá, tô lá mais ou menos 2 anos e meio. Gosto bastante do que eu faço, tô crescendo, tô feliz. Você vai falar, pô, por que esse cara quer empreender? Vai falar, tá estabilizado, tudo. E realmente é uma coisa que, assim, você fica com o pé atrás. Eu acho que não foi feito para ser fácil, mas todo grande desafio tem uma grande recompensa, né? Então eu acho que você tem que estar sempre buscando. E eu sou novo, então eu acredito que eu tenho essa possibilidade de errar. E aqui eu acredito que eu amenizo minhas chances de erro com a Mau, né? Então tem tudo para dar mais certo. Já tive outras experiências profissionais. Trabalhei numa importadora de temperos na zona cerealista do Brás, que foi meu primeiro emprego. Legal. Tive uma rápida passagem por uma startup de CRM, que veio a falir pouco depois de eu entrar. Mas veio aprendizado com isso também, veio né, um grande aprendizado. Exato. E aí, meu emprego anterior foi na Huawei, na divisão de energia solar, onde eu fiquei lá por 2 anos, mas eles falaram que iam expandir, queriam experiências internacionais, não era o que eu queria. Legal. E é isso. Hoje eu também trabalho na holding da família. Legal. E faço um pouco de tudo na holding da família como ajuda. Legal. Cara, acho legal o que você comentou. A gente tem outras pessoas aqui que trabalham no ambiente familiar, na empresa da família. E tem muita família que às vezes é contra a pessoa empreender ou tem Eu pego até minha própria casa, né? Meu pai sempre teve um protecionismo para eu não empreender porque ele tinha empreendido, então ele via as dores ali, né? Ele falava, não, vai trabalhar em empresa grande, vai coisa estável, né? Ou vai ser médico, então, né? E empreender ele nunca quis que eu empreendesse. E por obra do destino eu fui o filho que acabou indo empreender no final do dia, né? Como é que é na tua relação, eu não digo só na tua relação com o teu pai, né? A questão da família, né? dos teus pais, mas a questão dos amigos, como que é hoje o teu ecossistema? Tá bom. Tem bastante gente que empreende? Não tem? As pessoas apoiam o Lucas na ideia de empreender, olham um pouco desconfiadas? Como que é para você esse sonho? Tá bom. Hoje eu não tenho muitos amigos que empreendem, nem que, assim, falam comigo que querem empreender. E, para ser sincero, também é um desejo do Lucas escondido, não é algo que eu saio falando para todo mundo. Mas por escolha, assim, obviamente tem pessoas que sabem que eu tô aqui, que eu tô participando do programa, enfim, tudo mais, mas não é algo que eu fico contando para todo mundo por escolha. No meu ciclo social hoje, conheço empreendedores, Legal. mas a maioria é bem mais velho do que eu, tem bem mais idade, Perfeito. então já empreende há muitos anos, não tem a minha idade e tem uma empresa, tem vontade, e eu também sinto que não tem vontade de empreender. Sim. Hoje está muito bem onde está, seja ele numa empresa familiar ou numa grande multinacional. Sim. E todo mundo sabe aqui, não é novidade para ninguém, que sair da zona de conforto é difícil demais, né? É difícil. Mas eu acho que o legal é que pelo menos a gente tenta trazer bastante no programa, que eu vejo como uma coisa que eu não tive também, né? Porque eu fui empreender, é estar do lado de outras pessoas que estão exatamente no mesmo momento. Então tem gente que ainda não tem ideia do que quer fazer, mas quer empreender. Tem gente que acabou
de assumir para si próprio que quer empreender, que foi um pouco do que você falou, assim, não grita para o mundo, mas é algo que vem carregando dentro de si há muito tempo e puta, essa primeira oportunidade de falar isso em voz alta, né, entre aspas, e de falar, cara, eu vou investir nesse sonho e é algo que eu quero tentar fazer. E você tá do lado de outras pessoas que estão nesse momento, eu acho que é muito, muito legal, né? Porque foi o que você falou. Às vezes a gente é condicionado a trabalhar no mercado e no mercado não é 100% das pessoas que querem empreender. E tá tudo bem, a gente precisa das pessoas que não querem empreender, porque senão as empresas não existem, né? Então, poder estar nesse meio é super legal. Isso para você foi uma coisa que te motivou ou te ajudou na escolha? Se sim, é algo que você... Porque assim, acho que capacidade de empreender, se você fosse tentar, você ia nos trancos e barrancos ali, você ia conseguir. Mas acho que tem um valor nesse aprendizado coletivo e conhecer pessoas que estão com a mesma vontade em momentos parecidos também, né? Sim. Eu entendo que é algo assim, para empreender hoje, eu precisaria da ajuda de pessoas que eu me apoio. Por exemplo, eu precisaria da ajuda do meu pai, de outros colegas que já empreenderam, gente que já bateu a cabeça em algum lugar na hora de abrir a empresa. Sim. E assim, você fica receoso, eu pelo menos fico receoso, de ficar incomodando essas pessoas que têm a gente conhece a rotina de empresários hoje em dia, sim, você não quer ficar molando a pessoa. Então eu sempre falava, eu preciso ir atrás desse cara quando eu tiver tudo pronto. Só que eu não consigo ter tudo pronto antes de tirar as dúvidas que eu tenho. Exato. Então eu sempre galinha, né? Eu sempre fiquei nesse impasse e aí, quando você me mandou o negócio do Mauna, eu falei, cara, eu preciso disso porque eu vou poder perguntar. Sim. É uma pessoa que está aberta a receber minhas dúvidas. Literalmente o trabalho dessa pessoa é te ajudar com as suas dúvidas, né? Falei, e desde as dúvidas mais bestas de coisas que eu aprendi recentemente, como abrir um CNPJ, essa é a grande verdade, até coisas mais... Idealização de ideia é um negócio que eu fico assim... Eu acredito que a minha ideia é boa, mas eu preciso compartilhar isso com alguém. Não dá pra eu falar, não, é isso. Ela é boa aqui. Ela é boa aqui. Eu conversei com uma pessoa que falou esses dias que a minha ideia é muito boa no nível da imaterialidade. Tem o nível imaterial, ela é ótima. O que eu preciso é jogar ela pro nível material. E aí uma coisa que eu falo muito com o meu sócio, com o Rodrigo, eu falo assim, quando a gente verbaliza as coisas, parece que a gente dá existência para elas. E ao dar existência, a gente coloca isso na materialidade, onde aquilo começa a ter feedback, começa a virar algo verdadeiro. Enquanto a gente não tira do imaterial e coloca no material, na frente das pessoas, principalmente pessoas que estão literalmente sendo contratadas e disponíveis para te ajudar a materializar aquela ideia, eu acho que você começa a trazer a existência ao teu sonho. Ele sai de dentro, ele deixa de ser um sonho, e ele começa a ser uma coisa que está em execução e planejamento. Acho que tem muita maturidade do empreendedor de entender que na hora que ele materializa, aquilo pode mudar, pode tomar um caminho um pouco diferente do que estava na cabeça dele, mas é um caminho real. Enquanto que a ideia aqui dentro, ela ainda é irreal, né? E eu entendo que você precisa de pessoas que não vão... Qualquer coisa que você falar vão te apoiar. Elas precisam falar o que elas entendem. E hoje, dentro do meu ciclo social, eu tenho certeza que eu virasse pro meu pai, para um amigo, ele ia falar, cara, essa ideia é boa, vai pra frente, assim. Ele não falaria efetivamente o que teria que ter falado pra mim. É isso que eu tô buscando, então, entendeu? É tomar uns chacoalhão pra falar, isso aqui não é bom, eu sei que tá na sua cabeça, tá maravilhoso, mas isso aqui não vai dar certo. De alguém que já aprendeu com esse erro. Exato. A gente tava entrevistando um dos nossos mentores aqui, que é o Daniel, e ele comentou que a coisa mais importante para ele na jornada empreendedora dele, ele já era um empreendedor de relativo sucesso, ele já tinha começado a construir algumas coisas que tinham dado certo. Foi quando ele conversou com um advisor, um mentor, que deu a primeira grande chacoalhada nele. Ele falou que ele não estava mais acostumado de ouvir chacoalhada. Sim. E eu acho que também, você é um pouco mais novo, mas tem muita gente que participa do programa que já está num caminho corporativo, que já não toma mais chacoalhão. A pessoa não está nem acostumada a alguém chamar a atenção dela e falar, cara, isso aí é ruim, isso não vai funcionar. Então eu acho que é um exercício também inteligente, mas humilde, de você se colocar num local. E óbvio, a gente não dá porrada pela porrada, porque isso não faz ninguém crescer. A intencionalidade é dar a porrada para que construa-se algo melhor. E a gente já tomou muita porrada, então a gente sabe a linha tênue entre te dar uma porrada que vai te fazer você mexer ou dar uma porrada que vai te colocar num buraco que você não consegue sair. Então, é a porrada construtiva. É aquela, cara, eu dou a porrada e estico a mão e falo, cara, beleza, agora vamos, a partir disso que a gente já viu que não vai dar certo,
vamos fazer o certo, vamos direcionar o teu esforço para um outro local. E eu lembro que quando eu tive a jornada, às vezes eu tomava porrada, mas eu não tinha a pessoa estendendo a mão logo na sequência. Aí eu tinha que subir sozinho de novo, tudo aquilo, né? Então, eu acho que é um pouco desse ambiente que a gente quer criar, né? E eu costumo não perguntar a ideia de quem está no processo, né? Interessado em entrar na Mauna e tal. Mas eu acho que é legal a gente comentar um pouco do que você está pensando. Tá bom. Eu brinco que daqui a alguns meses a gente vai olhar de novo e vamos contrastar onde estava e a gente vai ver o quão diferente está ou não. E tá tudo bem ser diferente se o diferente é melhor, Sim. né? Mas me fala um pouco o que você está pensando, o que são as ideias que estão mais na tua cabeça, ou setores específicos, onde que o Lucas se vê atuando. Não, tá. Eu tenho mais de uma ideia. Que bom, é um bom começo. Trabalhando com probabilidades, preciso ter mais de uma ideia, sabe? Muito bom. Eu tenho alguns setores que eu mais gosto. Eu vi até que a Clarice, que passou por aqui, falou do wellness, é um setor que eu gosto bastante, mas Legal. eu não me vejo empreendendo em wellness. Legal. Eu vejo um problema muito grande hoje no lugar que eu trabalho, que é mão de obra, a falta de mão de obra. Sim. E hoje eu conheço plataformas de contratação que são bem conhecidas no mercado, mas assim, eu acho que tem muito a crescer nesse ambiente. Você designar a pessoa para a vaga correta, você ter um lugar de voz para a pessoa, mesmo que seja na web, ou que seja e isso se torna um grande banco de talentos. Então isso, para não falar mais, isso aqui está entre uma das ideias. Legal. Cara, o que é muito legal, só desculpa antes de você falar a próxima, é muito legal porque ela nasce de uma experiência que você já tem. Sim, e de uma dor. De uma dor que você já é validada. Eu brinco que isso é um ótimo começo. Agora o que a gente precisa entender é se dá para criar um negócio. Correto. Esse que é o grande processo. Assim, tem muita dor que as pessoas trazem, que a dor é real, ela existe, ela machuca, ela não machuca só uma pessoa. Sim. Agora, as pessoas estão dispostas a pagar por isso e o quanto? E dado quantas pessoas estão dispostas a pagar e quanto elas querem pagar, dá para criar um negócio? E aí a pergunta principal dá para criar um negócio que atenda às suas expectativas? Sim. Porque se você quer ter um negócio gigantesco, esse negócio não vai ser gigantesco, eu prefiro que nessa etapa de ideação você já mude a tua ideia para outra, ou já pense em outra coisa, do que você vá descobrir isso daqui a 4 meses, está gastando um maior tempo, esforço por uma ideia que existe um negócio, existe um mercado, mas não um mercado para atender a tua expectativa do que você quer ser como empreendedor, né? E ele tem que ser rentável, né? Na minha cabeça é maravilhoso, mas assim, eu preciso estudar para ver se eu já tenho outras empresas que fazem algo muito parecido, eu preciso ter um diferencial. Então tem 1 milhão de perguntas que quando eu falo já vem na minha cabeça e... Eu vou falar isso olhando para a câmera. Empreendedorismo tem que dar dinheiro, tá? Não vamos romantizar. Empreendedorismo precisa dar dinheiro. É muito difícil, dá trabalho. Você vai abrir mão de dias com família, de dias com amigos, e tá tudo bem. Se você trabalha com propósito e trabalha sabendo que aquilo vai te dar dinheiro. Não é sobre ganância, é sobre tem que dar dinheiro por causa dos sacrifícios que você faz. Só quis falar esse ponto muito específico porque as pessoas às vezes se perdem, tem que resolver uma dor, tem que ter propósito, mas é para dar dinheiro e bastante dinheiro. Não a ponto de você talvez ter mais do que o necessário, mas para você conseguir viver confortável. No final do dia é importante isso, tá? Desculpa só esse paralelo, porque tranquilo, acho que você tocou num ponto que vale a pena reforçar. E o que mais de outras ideias aí? Pelo menos mais uma aqui pra gente... Não, a minha outra ideia já é virada para um lugar totalmente diferente, que hoje eu trabalho na holding familiar e ela é de administração de bens próprios, então imóveis de locação, na sua grande maioria. E eu vejo diversas dores nesse segmento, porque eu faço a contabilidade são 3 empresas, eu faço a contabilidade da empresa. Legal. E desde disso até, por exemplo, estourou um cano do inquilino tal, ele precisa de ajuda, e aí você às vezes só precisa passar o contato de um encanador, mas assim, é um problema que surge. Perfeito. E assim, cai no meu telefone, entendeu? Sim. Então eu vejo muita dor disso num lugar que tem muito a crescer também, que imóveis de locação, cada vez mais eu vejo pessoas procurando formas de criar uma carteira de imóveis para você ter essa renda mensal. Perfeito. Só que a gestão é mais difícil na prática do que parece. E a gestão é bem difícil, mas assim, uma coisa que meu pai sempre me falou, meu avô sempre me falou, é que uma vez que você imobilizou lá, o imóvel tá lá.
Então você sempre... Chão é chão, né? Sim. Mas o old school fala isso. E aí você... Cara, é verdade, assim. Putz, custou caro pra caramba comprar esse prédio, comprar esse imóvel. Mas você vai olhar daqui 4 anos, você já recuperou o dinheiro dele. 4, 5, tô sendo um pouco radical aqui, um pouco mais talvez, depende do investimento, lógico. Mas assim, você recuperou o dinheiro do imóvel, ele tá lá e ele consequentemente valorizou se você fosse vender. Exato. Se você comprou algo bom, eu acho que você sempre tem que comprar num lugar que você conhece também. São Paulo Concordo. tem muitos bairros bons, mas assim, não adianta nada você vir aqui para um Itaim, Vila Nova Conceição, se você não conhece. Eu, por exemplo, eu não moro aqui desse lado, então eu não conheço. Sim. Então o nosso investimento é em outro bairro. Mas lá a gente conhece, então eu sei o terreno que eu posso comprar e o que eu não posso comprar. Exato. Eu acho que qualquer investimento em real estate, você não ter um conhecimento muito próximo do que faz o entorno daquele real estate ser valorizado, ou entender, ou você conseguir estar lá, ou ter alguém que vai lá olhar e tal, eu acho que de novo, é difícil desvalorizar. Eu acho que a gente vive num país em que terra ainda valoriza bastante, mas não necessariamente você vai extrair o maior valor possível daquele bem. E hoje, desculpa só, imagina. Hoje também a taxa de juros joga contra esse business. Então, mas assim, quem acredita no business, você pode perguntar. Eu sei que a taxa de juros está em 15%, eu sei que não vale a pena você tirar o seu dinheiro da sua aplicação, porque o aluguel vai dar menos, mas assim, a taxa jogo de longo prazo. A taxa de juros flutua, o imóvel vai estar sempre lá e o aluguel se reajusta todo ano também. Exato, exatamente. Boa, antes da gente terminar, eu queria fazer uma última perguntinha para você, que a gente fala muito dos medos e receios. Você comentou alguns, né? O primeiro medo que eu tenho, o receio. Não tem tanta gente que eu conheço que faz isso, que está fazendo. Você falou, você não está desconfortável hoje onde você está, você tem uma oportunidade legal de emprego. E às vezes as pessoas assimilam isso, né? Eu vou procurar empreender porque algo não está dando certo aqui na minha profissão. Quando que, na verdade, eu brinco que é o contrário, cara. Tá dando tudo certo, significa que o mercado te valoriza às vezes até mais do que você está se valorizando, né? Então, o que ainda é um ou dois medos ou receios na tua cabeça em relação à jornada de empreendedorismo e como que eventualmente você vê que a Mauna consegue te ajudar a diminuir um pouco esses medos? Não, claro. Eu não diria medo, eu diria receio de, tipo, incertezas de, putz, vou bater a cabeça num lugar que eu conheço gente que já bateu e eu não vou perguntar para ela. Então, sim. A Mauna entendo que a Mauna vai me ajudar nisso, porque eu vou poder perguntar tudo que muitas vezes você até, putz, eu imagino que a resposta seja essa, mas você quer confirmar. Sim. Então eu vou perguntar antes de fazer. Tá incluso, né? Tá incluso, entendeu? Exato, E aí, eu acho que amenizar o tempo perdido é a melhor coisa. Então, porque, óbvio, tem muita coisa que eu vou fazer aqui que eu sei que vai ser jogado no lixo, porque eu falei 2 ideias aqui, daqui 5, 6 meses eu vou olhar, talvez eu esteja fazendo uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Então tudo que eu pensei disso ao longo do tempo foi perdido, mas assim, eu encaro o processo não é perdido, né? Eu encaro como aprendizado, mas Sim. tudo que eu puder amenizar de riscos e de tempo perdido é um dos principais motivos que eu quis participar da Mauna. Sim. E além do mais, assim, eu gostei muito do trajeto que nós temos desde a idealização da ideia. Perfeito. Até você chegar no dia do pitch, no dia dos investidores, e outro ponto muito legal também, que serão investidores reais. Então, eu vou trabalhar duro durante 6 meses, mas eu sei que se for bom, eu vou ter pessoas que vão ver que são bons e vai ter um investimento real para eu começar uma coisa. Não é um TCC, você está de fato na frente TCC. de investidores reais que podem... Eu falo assim, cara, você pode sair da Mauna depois dos primeiros 6 meses com 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, depende de quanto você tem necessidade de capital ali, cara, direto na conta do teu CNPJ, para você tocar aquele negócio para frente, para sempre, né? Então... não é um trabalhinho de escola, né? Não é um projeto real de abrir uma empresa. Né? E na minha cabeça, se eu tiver R$1 para investir, cara, alguém acreditou na ideia, entendeu? Exatamente. Então, independente do valor, uma pessoa pegou o dinheiro dela e colocou numa ideia minha, numa coisa que eu idealizei, obviamente junto com a ajuda de todo mundo, mas é um passo que eu nunca dei. Então, Perfeito. Se isso acontecendo para mim, já vai ser um puta aprendizado. Perfeito. Lucas, queria que você desse talvez um último recado aqui. Eu queria primeiro não, mas de novo te agradecer muito pelo tempo aqui que você disponibilizou. De novo, parabéns pela iniciativa de entrar. Eu acho que a gente vai falar pedir ajuda, né? Vocês acham que as pessoas põem um termo muito negativo, mas o pedir ajuda é valorizar também o seu tempo, cara.
Eu acho que muita gente que eu converso fala assim, mas eu não tenho tempo. Cara, exatamente pelo fato de você não ter tempo, você deveria estar investindo em coisas que vão te ajudar a perder menos tempo, se esse é teu sonho de empreender, né? Então, queria te dar o espaço também para dar um último recado e, de novo, te agradecer pelo tempo aí da gente bater esse papo. Tá bom. Bom, pessoal, queria primeiro agradecer o Edu aqui. Eu já venho falando com ele há bastante tempo sobre isso, a gente teve outro curso, como ele comentou, e desde lá eu venho galgando isso, já, se eu não me engano fazem 2 anos, então estou muito feliz de estar aqui, e eu acho que, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para mim, o Edu tem meu contato, podem me perguntar, qualquer receio de empreender, qualquer receio, putz, o curso é bom, o que você tem para falar de bom, o que você tem para falar de ruim, falo na frente dele aqui, mas falo também para vocês sem problema nenhum. E tô aberto para novos contatos sempre. Quem quiser me procurar, fiquem à vontade. Boa, obrigado. Se alguém mandar mensagem agora que você abriu agora que eu abri a porta, tem que mandar. Eu tenho que responder também. Eu vou mandar. O Lucas é bom de resposta, então tá super tranquilo. E para você que gostou desse papo, conhece pessoas ou você tem vontade de empreender, manda esse link, compartilha com as pessoas que você sabe que tem esse medo, né, de ter a vontade, mas tem eventualmente um medo de colocar o negócio para rodar. A Mauna nasceu com esse objetivo, de diminuir esse medo, diminuir as incertezas, de colocar um caminho muito mais claro para as pessoas que têm vontade de empreender, de como fazer isso, né? A gente vai ter mais séries aqui com outros climbers, vão acabar conhecendo outras pessoas, e obrigado pelo tempo também que vocês disponibilizaram para ouvir a gente.